Mais de 2.000 visitantes em apenas 6 meses. O programa Alesp de Portas Abertas mostra aos visitantes o trabalho dentro do maior parlamento estadual da América Latina e desperta, principalmente nos mais jovens, o interesse pela política. Agora 8h30, como é bom estar contigo. Excelente dia, você quem nos acompanha pela TV ou internet. Hoje é quinta-feira, 25 de julho de 2024. Meu nome é Arthur Neves e este é o Informe SP, primeira edição. A notícia é destaque no Informe SP, primeira edição. O programa Alesp de Portas Abertas foi uma das iniciativas lançadas pelo Parlamento Paulista durante o semestre. Foram mais de 2.000 visitas e diversos grupos que puderam conhecer mais do Palácio 9 de Julho, a sede do Legislativo Paulista, e a importância da política na vida de cada um. A visita monitorada é uma oportunidade para estudantes, turistas, entidades de classe, entre outros, a vivenciarem o dia a dia da Alesp. Quem visita pode conhecer os espaços do Palácio 9 de Julho, como o plenário Juscelino Kubitschek, onde os parlamentares discutem e votam os projetos de lei. Gostei muito da experiência, achei o prédio, assim, a arquitetura muito linda. Gostei de ver como funciona o processo parlamentar, a votação das leis. Eu não conhecia muito de perto e, assim, acho que foi muito bom para aumentar o meu interesse na política e entender que é uma coisa real, não é inalcançável, não é um bicho de 7 cabeças. Os visitantes recebem orientações sobre como o funcionamento da casa acontece. Tiram dúvidas e compreendem a história e a função do Parlamento Paulista, despertando assim o senso crítico e a consciência política. Nós estamos preparando padres, futuros padres, para uma igreja em saída, numa conscientização política e social também. A igreja tem um olhar especial para a realidade social do povo vulnerável, mas essa vulnerabilidade ela tem uma causa política. Né? E aí a base disso tudo é a proposta de política pública de atendimento a essa população. A minha passagem aqui foi muito interessante, eu gostei muito de visitar a Casa do Poder Legislativo Paulista, né? A importância da gente estar antenado na sociedade, de promover políticas públicas e, acima de tudo, ser bons cristãos. Tudo isso caminha para uma sociedade muito melhor. Ao todo, foram 2.170 visitas. Só no primeiro semestre deste ano. 51 instituições de ensino públicas e privadas, 7 programas de vereadores mirins, de câmaras municipais, além de ONGs e outras entidades. A gente quer fazer a inclusão da juventude dentro dos parlamentos, né, seja municipal ou estadual. Então nós vamos usar a estrutura que nós temos aqui na Assembleia, que é o Instituto Legislativo Paulista, que é uma estrutura muito boa para proporcionar cursos online, né, para a juventude em cada município, para que eles possam realmente ter dimensão do tamanho da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com o que a gente vota aqui, qual que é o nosso orçamento, qual que é o protagonismo da Assembleia na vida das pessoas. Durante as visitas monitoradas, também é possível apreciar as diversas obras de arte presentes aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Elas fazem parte do acervo histórico e cultural aqui da casa. Lançado no mês da Educação Legislativa, o projeto Democracia Jovem do Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, em parceria com o Departamento de Comunicação da Alesp, tem o objetivo de promover o engajamento político entre os jovens. É um projeto nosso que ele tem 2 pilares. O Alesp de Portas Abertas, que são essas visitas monitoradas, corriqueiras, vamos ter semanalmente isso, desde que as escolas se inscrevam. Antigamente já tínhamos as visitas monitoradas da casa, mas agora institucionalizamos esse projeto. E o outro pilar é o Jovem Legislador, que é um curso online, completamente gratuito, democrático, aberto a todos os jovens do estado de São Paulo e do país. E lá eles vão ter 8 módulos de 30 minutos com temas desde processo legislativo, direito constitucional, advocacy, mesmo como que é o funcionamento aqui da casa. Eu já venho trabalhando com projetos relacionados à cultura, ao engajamento cívico dos jovens. Trabalhei muito com a ONU na parte das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Trabalhei no Farol Antirracista também,
com a questão, novamente, do engajamento cívico. E a proposta é justamente trazer esses jovens para cá. A gente quer trazer esse jovem para dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que ele possa conhecer seus direitos, né? Para que ele possa entender qual que é a função do deputado estadual, o orçamento que a gente vota aqui, que são 330 bilhões de reais, né? Uma população de quase 45 milhões de pessoas aqui nesse estado. Então, é o maior parlamento da América Latina. A gente quer que esse maior parlamento da América Latina estadual seja conhecido pela nossa juventude, para que eles tenham discernimento, possam ter as conclusões, para que desperte também alguns, de repente, a iniciativa política, né? Se não for iniciativa política, mas que eles venham aqui conhecer os seus direitos. É isso aí. Falou então o deputado, presidente desta Casa Legislativa, André do Prado. E eu tenho certeza que você ficou curioso também, hein? Então, para agendar visitas, os interessados devem acessar o sistema de agendamento da Alesp pelo site visita_web.pub.al.sp.gov.br. Eu vou repetir, visita_web.pub.al.sp.gov.br. O horário de visitação, então, é de segunda a sexta, no período da tarde, e nas terças e quartas, no período da manhã. O turismo paulista tem se fortalecido cada vez mais, e o trabalho dos parlamentares da Alesp pelo setor também merece destaque. No primeiro semestre deste ano, os deputados paulistas votaram 9 projetos de lei na área do turismo. A gente vai entender, então, sobre cada um desses projetos na reportagem de Priscila Silvério. Aprovados na Alesp os projetos de lei que classificam São José do Rio Preto, Pirassununga e Pedregulho como municípios de interesse turístico. Aprovado também o PL que institui a criação da rota de cicloturismo da costa da Mata Atlântica no estado. Nós temos já as nossas ciclovias, o que a gente tem que fazer é integrar, ter a sinalização adequada. Por exemplo, se o mirante fica fora desta rota, mas está sinalizado o caminho melhor para que esse turista ou esse ciclista possa ir, talvez, para um banco de atendimento ao turista, que tenha na cidade um quiosque. Então, com certeza vai organizar melhor e integrar os municípios e a partir de agora, com esse projeto aprovado pela Assembleia Legislativa e depois sancionado pelo governador, a gente pode então reunir as 9 cidades da Baixada Santista e aí, em comum acordo, apresentar uma proposta de regulamentação dessa lei. Os parlamentares deram aval a 5 projetos que dão títulos às cidades, como Boa Esperança do Sul, capital estadual do mel, Colina, capital estadual do cavalo, Ribeirão Preto, capital do chopp e das cervejas artesanais. Ribeirão Preto já tinha essa característica de ser a capital do chopp e da cerveja artesanal. Mas aí nós aprovamos por um documento, por lei, e a Assembleia Legislativa participou. É uma alegria imensa, porque, inclusive, isso vai valorizar nossa cidade de Ribeirão Preto no aspecto comercial, no aspecto também de empregos também. Santa Cruz do Rio Pardo ganha o título de capital do arroz e Sorocaba, a capital estadual do American Barbecue. Sorocaba agora é a capital do American Barbecue. Esse lanche é diferenciado, é com o vapor da fumaça que ele é assado, com temperos especiais. Do mesmo jeito que São Roque lá é a cidade do vinho, Sorocaba aí na gastronomia vai ser a capital American Barbecue. Agradeço o Felipe e todos os vendedores de lanche que foram no nosso escritório em Sorocaba, no escritório do povo, e agradeço essa aprovação aqui, que vai movimentar o comércio e a gastronomia da cidade de Sorocaba. Está na hora, então, de falarmos sobre oportunidades, mercado de trabalho. A região de Sorocaba está com mais de 140 vagas em aberto. Dê só uma olhada aqui em nosso telão. Você que é ajudante de motorista, açougueiro, pedreiro, encanador, copeiro de hospital, técnico em nutrição e dietética. Você pode procurar o posto de atendimento ao trabalhador lá em Sorocaba, passar por um processo seletivo, conquistar a tua vaga de emprego. Faz bem para o teu bolso e para a economia de todo o nosso estado. E você já sabe, a sua participação é de fundamental importância em nosso telejornal. Acesse as redes sociais da Alesp. Você pode usar a hashtag InformeSP no X. Também acessar o nosso portal de notícias, o al.sp.gov.br.
Está na hora de um intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos com mais informações do maior parlamento estadual da América Latina. Não saia daí, até já. Oito horas mais 44 minutos, nós estamos de volta com mais informações do maior parlamento estadual da América Latina. 25 de julho, hoje é celebrado o Dia Internacional da Agricultura Familiar. Homens e mulheres que todos os dias, faça chuva ou sol, estão trabalhando na terra para garantir o alimento na mesa de todos. A comemoração é mundial, mas também é celebrada dentro do calendário oficial paulista desde 2010, por meio de uma lei aprovada aqui na Lesp em homenagem aos agricultores. De acordo com o último censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção familiar é responsável por cerca de 77% dos estabelecimentos agrícolas em todo o Brasil e emprega mais de 10 milhões de famílias. Eles são proprietários, donos da terra, dos meios de produção e também da força de trabalho, né? Então você não produz para um terceiro, para um proprietário que vai contratar a sua força de trabalho. Pode ter uma pequena parcela de força de trabalho contratada para suprir, mas a maior parte vem da família, que é ou a dona da terra, do lote, ou assentado, né, que tem a concessão de uso. Aprovada em 2011, a Lei 14.591 criou o Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social. A lei também impactou no orçamento do Estado destinado à compra de alimentos, na qual 30% deve ser de pequenos produtores, in natura ou manufaturados. Assim, o governo compra vegetais desses grupos, destinando-os para os órgãos públicos como escolas e também hospitais. A contribuição da agricultura familiar é extremamente grande para a segurança alimentar do Brasil. Eu vejo que o Brasil, na década de 70, era um grande importador de alimentos. Na época, nós tínhamos cerca de meia tonelada de cereais por habitante ano disponível. Hoje, nós temos aí mais de 1,5 tonelada de cereais por habitante ano, e o que garante, digamos assim, a nossa segurança alimentar. Outro destaque é para a Lei de número 14.199 de 2010, que institui o Dia da Agricultura Familiar no estado de São Paulo. O Brasil tem sido reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e pela implantação de relevantes políticas públicas que apoiam a agricultura familiar. A Embrapa responde às demandas do governo e da sociedade civil relacionadas à agricultura por meio de pesquisas, inovação e transferência de tecnologia e apoio à elaboração e implementação de políticas públicas. Existem inúmeras tecnologias que a Embrapa desenvolve, seja no campo da genética, seja no campo das tecnologias para sistemas de produção, seja no campo também da agregação de valor, os produtos da produção agropecuária. Nós temos aí, do ponto de vista genética, material, por exemplo, excepcional, que nós usamos ainda no ano passado, durante a última Expo Inter, produzido pela nossa unidade da Embrapa, lá em Pelotas, a Embrapa Clima Temperado, que disponibilizou, junto com a sua rede de parcerias, uma nova cultivar de morangueiro, que está fazendo uma grande revolução, né, justamente nessa cadeia ativa, que é a BRS Fênix. Propostas na área da educação também estão entre os 78 projetos aprovados pelos deputados e deputadas da Lesp nos últimos 6 meses. No total, são 10 projetos de lei com ações que vão do combate à violência nas escolas, do cuidado com a saúde mental de professores e alunos, ao trabalho com disciplinas, na valorização da cidadania. Os projetos de lei 374 de 2024 e 583 de 2023 instituíram programas que criam ações em favor da saúde mental e do bem-estar dos professores. A medida é uma demanda dos profissionais que executam a tarefa de educar as crianças e adolescentes do estado de São Paulo. Desde 2019 existe uma lei que dá importância dentro do ensino básico de ter um profissional, um psicólogo e um assistente social na escola. Esse profissional, no caso o psicólogo, dentro da escola, ele vai atuar não da forma que
muitas pessoas conhecem, que é aquele caso clínico do atendimento individualizado, de conversa entre o profissional e o paciente. Mas dentro do campo educacional, ele vai atuar com observações diárias, planejar de forma situações e ações para conflitos, no caso do coletivo para o individual. Outras propostas aprovadas vão de encontro aos números relacionados à violência em ambiente escolar. Segundo dados de pesquisa de 2023, realizada pelo Instituto Locomotiva, 48% dos alunos e 19% dos professores da rede estadual de São Paulo já sofreram algum tipo de violência em escolas. O levantamento também revelou que apenas 4 em cada 10 estudantes de escolas públicas estão matriculados em instituições que contam com apoio psicológico. Em 2023, aumentou em 20% os casos de agressão a professores e profissionais de educação no exercício de sua função. E essa violência ela entra como física, verbal, bullying, roubo à mão armada, furto, violência psicológica. E você, profissional, você precisa não deixar para lá, como muitas vezes acontece. 2 projetos que passaram aqui na Lesp levarão ao currículo escolar do Estado matérias de grande relevância. Enquanto o PL 514 de 2019 levará aos alunos do ensino médio a matéria de noções básicas de direito, o PL 1330 de 2023 prevê a aplicação de aulas de robótica e programação aos alunos do Estado. A criação de matérias jurídicas e direitos básicos no ensino fundamental é um avanço educacional e social. É um apelo que já se fazia há muitos anos para que a nossa população tivesse ensinos básicos de direito, para que possa cobrar direitos básicos da população, para que possa ter um entendimento mínimo dos seus direitos. E também é um avanço social, pois criamos um cidadão consciente dos seus deveres. Também foram aprovados projetos que buscam o reconhecimento e o incentivo de professores e alunos da rede estadual de ensino, como o PL 363 de 2024, e legislações que incentivam aplicações de matérias ligadas à cultura, como o PL 394 de 2021, que reconhece o caráter educacional da capoeira e permite a celebração de parcerias para o ensino da arte marcial brasileira em instituições de educação do Estado. Você está assistindo ao Informe SP, primeira edição, pela TV? Então pega seu celular aí. Caso você esteja assistindo então pelo celular, minimize a tela para a gente acompanhar aí, para você acompanhar conosco as informações no portal de notícias então da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Fica no endereço al.sp.gov.br. O nosso primeiro destaque de hoje é sobre a sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, não é? O projeto discutido e votado pelos deputados da Alesp estabelece metas e prioridades da administração pública estadual e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LUA. De acordo então com o governo do estado, a ação projetada para 2025 é de 339 bilhões e 800 milhões de reais. A gente passa então para o próximo destaque do portal da Alesp, que é sobre 3 projetos de lei que também foram sancionados pelo governador Tarcísio de Freitas. Entre eles, o que facilita o acesso a crédito para empresas em cidades em situação de calamidade pública. Outro que autoriza o governo a captar recursos para ampliar a linha 2 verde do metrô. E o que inclui uma nova categoria no Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte. A gente segue para uma próxima informação, em destaque então a aprovação de 78 projetos de lei de autoria parlamentar no primeiro semestre de 2024. Você acompanha essa notícia aqui no Informe SP também. As proposituras tratam as principais demandas do Estado, como saúde, educação, segurança pública, cidadania, meio ambiente, direitos do consumidor, pessoas com deficiência, turismo, entre muitas outras. No site você acessa todos os projetos de lei dos parlamentares aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
A celebração do Dia do Agricultor também, não é? Do Agricultura, ou melhor, da Agricultura Familiar, também está no site da Alesp. Você viu essa reportagem agora há pouco aqui conosco. A lei instituída, então, em 2010 pela ex-deputada Maria Lúcia Prandi, reconhece e valoriza o papel dos pequenos e médios agricultores no sustento da sociedade paulista e brasileira também. A agricultura familiar também contribui muito, não é, para a preservação da biodiversidade e a geração de empregos no campo. Muito bem, para você acompanhar estas e outras notícias aqui da Alesp, você pode, repito, acessar o nosso site, o nosso portal de notícias. É o al.sp.gov.br. Time seguinte, olha, a seleção feminina de futebol estreia hoje nos Jogos Olímpicos de Paris, na Cidade Luz, contra a Nigéria. E vale a nossa torcida, hein? Vamos torcer sim. O futebol continua sendo uma paixão nacional, né? E agora quem ama o esporte também pode ter a chance de estudar e se tornar um pesquisador da área com bolsa de estudo. O Museu do Futebol abriu um edital voltado para jovens pesquisadores. E quem vai contar tudo para a gente sobre esse projeto é a Fiorella Isolan, coordenadora do Centro de Referência do Futebol Brasileiro. Fiorella, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Arthur. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho sobre o nosso edital. Que bom saber essa novidade num dia tão importante para o Brasil. Agora, são 2 vagas, é isso? Isso mesmo, Arthur. São 2 vagas voltadas para recém-graduados ou graduandos, né, em nível de especialização ou mestrandos, pelo período de 8 meses de pesquisa. E o foco da pesquisa é o futebol de várzea, em São Paulo e na região metropolitana. Muito bem. Antes de a gente falar sobre esse foco nos estudos, quero mais informações sobre essas vagas. Acho que vai interessar muita gente. São 2 e a oportunidade de bolsa está calculada em R$ 2.010 para o período, então, de 8 meses. Dá uns R$ 16.800, investimento aí de R$ 33.600. Ótima oportunidade. O porquê, então, fomentar isso? Bom, vamos lá, Arthur. Eu coordeno no Museu do Futebol a área de pesquisa e produção de conhecimento, né? Então, a gente entende que os museus são espaços de produção de conhecimento sobre os seus acervos. E a gente, no Museu do Futebol, tem acervos relacionados ao futebol, entendido como essa expressão sociocultural brasileira. O centro de referência do Museu do Futebol, ele surge no início, em 2011, cerca ali 2010, 2011, com um projeto de pesquisa voltado a mapear a manifestação, né, do futebol de várzea em São Paulo, entendida como uma manifestação múltipla, né, os times, os lugares que essa sociabilidade da várzea ocorre. Então, foi feito um trabalho de mapeamento que durou cerca de 2 anos e que gerou referências patrimoniais que alimentaram o nosso banco de dados. Então, hoje o museu conta com coleções atreladas à várzea em São Paulo, né? Essas coleções são formadas por mais de 2.000 arquivos aqui em áudios, vídeos, documentos, e a ideia é que a gente selecione pesquisadores, né, para se debruçar sobre essas coleções e produzir novas pesquisas, novos conhecimentos acerca desses acervos que nós salvaguardamos no museu. Então, essa é um pouco a ideia, assim, né, do projeto. Essa é a 2ª edição, né, o 2º edital que nós lançamos. O primeiro foi em 2022, com foco nas coleções do museu relacionadas ao futebol de mulheres. Olha, me corrija, aqui a gente tem informação também que há pouco mais de 10 anos, foi implantado, então, esse centro de referência, né? Existiam, então, inclusive, fotos, vídeos também do futebol de várzea. Agora, a intenção, então, desses contemplados, né? Desses sortudos, se a gente puder dizer assim, vai ser, na verdade, esmiuçar ainda mais isso tudo? Exatamente, Arthur, essa é a ideia, né? Porque ao longo desses 10 anos, a gente já se debruçou sobre esses acervos, mas é muito conteúdo. Então, sempre preciso, né, de gente para que pense novos projetos de pesquisa e se debruce, detalhe, né, pense em novos temas de pesquisa a partir desses acervos. Então, é justo essa a ideia, de que a gente qualifique as informações
sobre os acervos que o Museu do Futebol tem a respeito da várzea em São Paulo e região metropolitana. E é muito comum a gente observar o futebol de várzea aqui, não é? Não somente na capital paulista, obviamente em todo o estado, em todo o planeta, na verdade, em todo o país, inclusive. Agora, é importante também essa reflexão, né? A importância de estudar e mesclar tudo isso. E o Museu do Futebol recém-aberto, então, reinaugurado, né? Acho que vem com essa menção para fomentar ou trazer essa ideia cada vez mais para o cidadão. E essa especificidade, então, em relação à mulher é mais importante ainda. Sem dúvida, Arthur. A gente tem um trabalho, né, no meu de quase 10 anos, e se iniciou em 2015, né, com esse projeto de visibilidade do futebol feminino, né, do futebol mulheres, que ele desdobrou em exposições temporárias, exposições itinerantes, uma programação, uma vasta programação cultural, o museu, inclusive aproveito aqui a oportunidade para convidar a todos a irem, a todos, todas irem no museu hoje. A gente vai ter uma projeção do jogo, né, que tu acabei de mencionar, Brasil e Nigéria, às 14h, a gente vai ter um telão lá hoje, justamente nesse sentido de promover, divulgar, dar visibilidade para a prática das mulheres no futebol também, né, que é um tema muito caro para nós, inclusive agora na nova versão da exposição renovada, né, a gente tem esse assunto que perpassa todas as salas, né, com coleções muito interessantes, acervos de várias instituições que compõem hoje a nossa nova exposição principal do museu. Existem, então, 2 vagas para essa bolsa, um fomento para lá de interessante, com um total investimento de R$ 33.600. E a importância, então, desse estudo para o Estado que pode atravessar fronteiras, certo, Fiorella? Certo, Arthur. Então é isso, eu convido a todos, todas, né, se inscreverem. As inscrições são até o dia 2 de agosto, né, quando se encerra, para a gente se debruçar sobre o processo seletivo, e é uma oportunidade de que a gente, né, no Museu do Futebol, qualifique as informações sobre o nosso acervo referente à várzea em São Paulo e região metropolitana. Para falar sobre as inscrições, como é que vão funcionar? Então, as inscrições podem ser feitas através de um formulário que está disponível no site do Museu do Futebol e do IDBR, né, do ID Brasil, que é a organização social que gere o Museu do Futebol. E aí esse formulário é um formulário via Google Docs, então lá tem todas as instruções. É preciso subir, além de preencher o formulário, subir algumas documentações, né, como o currículo, o certificado, no caso de graduados, de conclusão de curso, e o documento também, então lá está tudo especificado. Caso as pessoas tenham alguma dificuldade, né, de fazer a inscrição via formulário, eu peço gentilmente que entre em contato conosco através do nosso e-mail, que é CRFB, né, Centro de Referência do Futebol Brasileiro, então é a sigla crfb@museudofutebol.org.br, que aí se tiver alguma dificuldade, dúvidas, a gente ajuda por lá, nossa equipe está totalmente à disposição para oferecer informações, esclarecer dúvidas nesse processo de inscrição. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui, de repente é interessante até mesmo para que os candidatos já se preparem nesse processo de inscrição, não é? E depois nesse processo de avaliação. O que vocês de fato, qual seria então o mote e qual seria o perfil desses candidatos? Perfeito. Bom, estudantes, né, pessoas da área de ciências humanas e sociais, não só, né, porque a temática do futebol ela é muito vasta, ela pode ser olhada a partir de diversos campos disciplinares, mas que é como foco de interesse de pesquisa, a várzea, entendida como essa manifestação, né, não só da prática esportiva em si, mas de toda a sociabilidade que ela envolve. Então, estudos, né, pesquisas relacionadas a essas experiências da várzea em São Paulo, tanto numa perspectiva mais histórica, mas também contemporânea. Então, pessoas que tenham foco de interesse e de estudo nesse campo, nessa temática. Acho que é um pouco isso, assim. E, Fiorella, o resultado já sai em agosto, é isso? Em agosto, dia 30, a gente publica, né? Tem umas etapas, a gente faz a primeira etapa, que é verificar todas as inscrições, homologá-las, né, ver quais são, quem mandou a documentação certinho, aí a gente faz essa seleção,
essa primeira avaliação, melhor dizendo, aí nos debruçamos nos currículos, né, nós temos uma comissão de avaliação, e aí a partir desse se debruçar sobre os currículos, a gente vai fazer uma seleção de 5 pessoas que vão para a segunda etapa, que é a etapa de entrevistas. Então aí a gente faz uma entrevista para entender expectativas, né, ver se a gente, enfim, faz a segunda etapa de avaliação, e aí disso a gente já publica os resultados no final de agosto. Fiorella, é tão interessante, não é? Vamos recapitular um assunto que você nos falava, né, no bloco anterior, que é sobre a reinauguração do Museu de Futebol. Acho que você pode nos trazer, então, um panorama, né, do que tem sido, do que foi feito e, além disso, do que tem sido pensado. Vocês trazem, então, essa iniciativa agora, abrindo esse edital, e existe a possibilidade de mais editais para frente, trabalhando diversos outros temas? A ideia é que a gente siga lançando editais, né, Arthur? Essa é a segunda edição, como eu mencionei, né? A primeira edição aconteceu em 2022 e foi de extremo sucesso. Nós tivemos mais de 70 pessoas inscritas. No caso, como o tema era futebol de mulheres, e a gente estava ali ainda, né, num contexto pandêmico, a gente fez o enfoque, não foi restrito a São Paulo, então as pessoas selecionadas foram 2 pesquisadoras, uma do interior da Bahia e outra do interior do Rio Grande do Sul, e o trabalho que elas desenvolveram ao longo de 8 meses foi muito interessante, como eu disse, gerou jogos educativos, gerou um jogo educativo, gerou podcast do Museu do Futebol. Então, pensar, né, no museu, nos equipamentos culturais como museus, como espaço de produção de conhecimento, a ideia é que a gente tenha editais continuados, né? No nosso planejamento, a ideia é que a cada 2 anos a gente lance editais com enfoques, né? Agora, no caso, é o futebol de várzea em São Paulo e na sua região metropolitana. Sensacional. E aí, passando também pelo futebol feminino, que vocês têm trabalhado muito bem isso no Museu do Futebol. Dá para pensar também, Fiorella, na questão do futebol para as crianças, meninos e meninas? Existe toda essa motivação também? Sem dúvida. A gente no museu, né, agora com a renovação que tu trouxeste também, né, houve todo um pensamento junto com o grupo de curadoria, né, o museu fez 15 anos o ano passado, e aí a ideia era trazer para a exposição, para a renovação da exposição principal, né, do museu, essas temáticas que são temáticas contemporâneas, tanto relacionadas a gênero, quanto relacionadas à diversidade, a questões raciais e a questão também etária, né, então acho que a nova exposição do Museu do Futebol, ela tem um desenho, alcançou um desenho que ela dialoga muito com todas essas questões, né, incluindo essa questão etária, né, então pensando uma exposição para públicos jovens, para crianças, mas também, né, para o público adulto. Isso atravessa o nosso pensamento, né, quando a gente pensa as ações do museu, a programação cultural e as exposições. E, além disso, existem figuras extremamente importantes, né, não só no Brasil, como, por exemplo, o Rei Pelé, mas outros jogadores também que fizeram e fazem muito sucesso na história do futebol. É possível também trazer e traçar uma ideia sobre as personalidades do esporte masculino e também feminino? Sim, a gente tem todo um trabalho tem uma nova sala no museu agora que a ideia é falar sobre essa globalização no futebol, né, trazendo esses jogadores e jogadoras que atuam, né, o Brasil como um exportador desse tipo de profissional, né, tanto no âmbito dos atletas masculinos como femininos. A gente tem todo um trabalho também de levantamento, de mapeamento desses jogadores e jogadoras. A gente agora está consolidando, né, um conteúdo relacionado às jogadoras, todas as jogadoras femininas que participaram das seleções, né, da seleção brasileira, né, das edições de Copa do Mundo. Então, a gente tem um trabalho bem consistente e continuado a respeito dessas informações, né, sobre essas personalidades, essas pessoas que constituem a história, né, do futebol no nosso país. A despeito dessa ideia da pesquisa, né, isso pode ser inclusive citado, a pesquisa pode ser citada por diversos outros países, né, no sentido de fomentar cada vez mais, de trazer a menção do esporte, não somente numa análise, de repente, aqui, né, no nosso país, o futebol de várzea aqui, mas existe algo similar fora do Brasil, Fiorella?
Olha, Arthur, eu não sei se eu saberia te responder essa pergunta, assim, né? No Brasil mesmo, a várzea, ela tem vários nomes, né? Baba na Bahia, né? Pelada no Rio de Janeiro, acaba que essa especificidade da várzea, ela, né, a gente chama o futebol amador em São Paulo de várzea porque ele está lado a ter nascido, né, nas margens dos rios, nesses rios que, enfim, tinham outra configuração, né, em termos de desenho, que depois foram, né, passaram por todo um processo de controle, né, retificação. Mas eu não saberia te responder sobre a várzea, esse futebol amador para além do Brasil, assim, mas no Brasil essa manifestação ela ocorre, né, a gente está falando de futebol amador que tem as suas especificidades regionais, né, em termos de denominação, mas é uma manifestação muito presente no nosso país, né, muito expressiva. Fica aí até, de repente, uma ideia, né? Para que se trabalhe Exatamente. em relação a isso, né? Já que tem sido fomentado tantas coisas, pensado tantas coisas, né? Nesse sentido, nessa questão de estudo, da pesquisa, vale aprofundar realmente isso tudo. Fiorella, vamos recapitular então ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, no sentido de trazer essa menção então deste edital, para quem não estava acompanhando a gente no bloco anterior, para a gente fechando esse nosso bate-papo aqui, por favor. Vamos lá. Então, a gente tem aberto até o dia 2 de agosto inscrições para o segundo edital de seleção de jovens pesquisadores, com foco na temática do futebol de várzea em São Paulo e região metropolitana. O formulário para acesso, né, para inscrição, ele está disponível no site do Museu do Futebol e também no Instagram, nas redes. Qualquer dúvida em termos, né, de inscrição, de questões, eu peço gentilmente que as pessoas entrem em contato conosco através do e-mail crfp@museudofutebol.org.br, que a gente pode esclarecer. As inscrições, como eu disse, são até o dia 2 de agosto, e a divulgação do resultado final, que também vai sair pelo site, pelas redes, ocorre no dia 30 de agosto. Muito bem, eu quero muito agradecer aqui a presença, a participação da Fiorella Isolan, coordenadora do Centro de Referência do Futebol Brasileiro. Muito obrigado pela sua entrevista, por esse bate-papo, informando ao cidadão e cidadã paulistas desta novidade. Um abraço. Obrigada, um abraço. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, é o seguinte, a gente fecha uma janela e dá continuidade aqui ao Informe SP primeira edição, porque no primeiro semestre deste ano, os deputados da Alesp discutiram e aprovaram uma série de projetos de lei em benefício da população. 12 deles foram na área de cidadania, ou melhor, da cidadania. E entre as propostas de novas leis estão ações de combate à violência contra a mulher. Não só amparo e acolhimento, mas também autonomia, algo que não pode faltar em um momento de recomeço. O projeto de lei 1157/2023 determina a prioridade da inclusão da mulher vítima de violência doméstica nos programas de geração de emprego e de renda, que são gerenciados ou financiados pelo governo estadual. Na Comissão das Mulheres é muito importante porque a gente está protegendo as mulheres e, consequentemente, protegendo as crianças. Sim. Porque tem muito caso de violência doméstica, violência contra a mulher, e às vezes essa mulher ela não denuncia e as crianças acabam sofrendo as consequências. Então a gente lutando para proteger as mulheres, a gente também está protegendo as crianças. O Anuário Brasileiro da Segurança Pública apontou o aumento dos registros em todas as modalidades de violência contra a mulher no país e mostrou que o perfil dos agressores é em quase totalidade de homens. Para se ter uma ideia, ainda de acordo com o levantamento, a violência psicológica aumentou em 33,8% em relação ao ano anterior. Houve mais de 38 mil desses registros. E as agressões decorrentes de violência doméstica cresceram 9,8%, chegando a mais de 258 mil relatos. Temos ainda muitos desafios para ultrapassar, mas eu acredito que estamos no caminho certo. E a sociedade percebeu que não dá mais para conviver dessa forma. A sociedade percebeu que tem que existir uma mudança cultural, social, para que a gente realmente possa evoluir como país, como cidadão, que não tem mais espaço para isso. A lista completa dos projetos de cidadania pode ser conferida no site da Assembleia Legislativa de São Paulo. Lembrando o nosso site, al.sp.gov.br.
Um outro projeto aprovado pelos parlamentares na área de cidadania institui o mês Julho Dourado, dedicado às ações de saúde animal e prevenção de zoonoses. Também está na lista o projeto que cria a Semana das Cidades Inteligentes Paulistas no calendário oficial do Estado. E proposta sobre a divulgação de números telefônicos voltados à denúncia e ao combate das práticas de discriminação e de injúria racial. Agora a gente tem um recado importante para você que mora em Votorantim, no interior do estado. Cheque aqui conosco. Existem 172 vagas. Você que é vendedor de comércio varejista, operador de telemarketing receptivo, faxineiro, operador de caixa, açougueiro e atendente de lanchonete, todas essas vagas e muitas outras você pode conferir lá no posto de atendimento ao trabalhador. Você leve sim o seu currículo, passe por uma entrevista e que você conquiste o teu sonhado emprego. Faz bem para o teu bolso e para a economia de todo o nosso estado. E falando num bem geral para a nação, eu quero te convidar a acessar as redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Você pode acessar o Facebook, o Instagram, caso você queira também o X ou o X, aquele lá, o antigo Twitter, estão lembrados? Pois é, você pode usar a hashtag InformeSP. E não se esqueça, acesse também o al.sp.gov.br. Este é o site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu quero te lembrar que se você perdeu algum trecho do Informe SP Primeira Edição, você também pode acessar o YouTube da Rede Alesp. Gente, a gente vai para um rápido intervalo então, daqui a pouquinho voltaremos com mais informações do Legislativo Paulista. Até já. Quase 9h30 da manhã, você que está chegando agora, ligou a TV, conectou a internet, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o Informe SP Primeira Edição com as principais notícias do maior parlamento estadual da América Latina e de todo o nosso estado. Pessoal, é o seguinte, olha, o Brasil vai às urnas em outubro, não é? Para eleger prefeitos e também vereadores. A data chega rápido, hein? E alguns eleitores que querem pedir transferência temporária para outro local de votação também precisam ser muito, mas muito rápidos. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui em nosso estúdio o Henrique Moretti. Ele é chefe da zona eleitoral do Itaim, do TRE de São Paulo. Henrique, seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Arthur? Prazer estar aqui, muito obrigado. Sabe, Arthur, que eu sou jornalista também de formação, então estou mais acostumado em estar no seu lugar aqui. Sinto mais à vontade de ser entrevistador, mas agora eu vou ser entrevistado. Eu imagino, eu sei. Existe essa dificuldade muitas vezes, né? Quando a gente está na posição de ser entrevistado, é um desafio, eu sei. Mas bora lá, você, jornalista, a informação está na ponta da língua, certamente é isso que é o mais importante. Agora, como a gente já disse agora aqui no início do nosso bate-papo, Henrique, é preciso agilidade, não é? Mas existe um grupo específico que precisa ser ágil, mais ainda, não é? Sim, exatamente. Acho que um dos motivos maiores aqui da nossa visita, agradecendo a Alesp pela oportunidade, a Alesp sempre parceira do Tribunal Eleitoral de São Paulo, para nós podermos passar o maior número de informações e o mais rápido possível para tanta gente que precisa, mas a pauta aqui seria a transferência temporária de eleitores, nós chamamos de TTE, pela sigla. Esse procedimento foi aberto agora na segunda-feira e vai até o fim de agosto, 20 de agosto para ser mais exato. O que acontece? Nós temos dois grupos específicos de eleitores que têm direito a essa transferência temporária. O primeiro grupo é das pessoas que vão trabalhar nas eleições, realmente. Por exemplo, nós, servidores, os mesários, nós temos muitos funcionários que nós convocamos para auxiliar na votação, que são os de apoio logístico, o juiz que vai presidir a eleição, o promotor, nós temos policiais militares, guarda municipal, pessoas que fazem a segurança dos locais de votação. E o que acontece? Essas pessoas, muitas vezes, elas votam em um local. Vamos dar um exemplo aqui da São Paulo para ficar mais claro. Um policial militar que vota na Zona Norte, digamos em Santana, e foi escalado para trabalhar na Zona Leste. No meu cartório, por exemplo, Itaim Paulista, está ajudando lá. Nós vamos facilitar esse direito ao voto e a pessoa vai poder mudar temporariamente apenas para esta eleição. Aí ela escolhe primeiro turno, ou segundo turno, ou ambos.
E esse policial militar que vota em Santana vai votar ali no Itaim Paulista só nesta eleição, porque ele vai trabalhar lá e ele descobriu recentemente, a escala sai depois, etc. A mesma coisa para um mesário. O mesário, às vezes, ele é eleitor do nosso bairro lá, mas ele é eleitor de uma escola X, mas ele foi alocado para trabalhar na escola Y. Então, é muito melhor para ele fazer essa mudança temporária e ele vai trabalhar na escola Y e vai votar na escola Y. Então, nós estamos garantindo completamente o acesso ao voto. E nós temos um outro grupo, que é muito importante, que são as pessoas, principalmente com mobilidade reduzida ou pessoa com deficiência. Porque a Justiça Eleitoral, ela preza muito pela acessibilidade. É uma das coisas que a Justiça Eleitoral mais trabalha para garantir o voto de todos, pois o direito de voto é de todos. Então, essas pessoas, por exemplo, com deficiência ou mobilidade reduzida, elas podem votar, elas deveriam votar numa sessão acessível. Acontece que nós temos escolas, nós trabalhamos na parceria, né, com o governo, com o município e com as escolas particulares. Muitas dessas escolas, às vezes a estrutura é muito antiga, não tem elevador. Então o que a gente faz? Nós colocamos sempre sessões com acessibilidade, sessões no andar térreo. Mas muitas vezes uma pessoa idosa acabou não transferindo no prazo normal, que o prazo normal de transferência era até dia 8 de maio. A partir de então, o cadastro foi fechado e não pode mais fazer essa mudança. Mas essa pessoa vai ter mais uma chance, essa pessoa idosa, ou eventualmente uma pessoa que sofreu algum acidente e quebrou a perna, vamos dizer assim, está com gesso. É uma novidade, até maio ela não tinha esse problema. Teve agora em julho, ou infelizmente pode ter algum problema desse tipo em agosto, não tem problema nenhum. Vai ao cartório, faz uma mudança temporária. Só para essa eleição, ela vai votar numa sessão completamente acessível, ela coloca lá a opção e vai ser com certeza no andar térreo, não vai correr o risco de ter que subir uma escada. E depois, quando acabar a eleição, vai voltar, isso é importante dizer, ela vai voltar para a escola dela normal, para a sessão dela normal, pois é uma transferência temporária, não é uma transferência efetiva. Você trouxe uma data, eu gostaria só que você me corrigisse, só para a gente recapitular essa ideia, porque existem dois grupos, mas esses dois grupos, como você já mencionou para a gente aqui, Henrique, esses grupos, eles têm datas diferentes. Você tinha falado dia 20, mas... exatamente. Seria 22 de agosto? 22 de agosto. 22 de agosto. 22 de agosto para o grupo geral. Perfeito. Para o grupo geral, que são as pessoas com deficiência, pessoas do público em geral. E 30 de agosto, que é o prazo para os mesários, para as pessoas convocadas como apoio logístico, que são esses funcionários que nós convocamos. Muitas vezes são servidores públicos que nos auxiliam nas eleições. E também para as pessoas que trabalham em estabelecimentos penais, que é outro caso. Ou unidade de internação provisória, do Fundação Casa, por exemplo. Porque o que ocorre? Uma pessoa que eventualmente é condenada com trânsito em julgado dessa condenação penal, ela acaba tendo a suspensão dos seus direitos políticos. Ela não pode mais votar. Mas uma pessoa que está detida por algum motivo, o processo não foi julgado, não terminou de julgar, não teve o trânsito julgado, por exemplo, ela é um preso temporário, ou é um preso preventivo, ou está na Fundação Casa, no caso dos menores de idade. Nós colocamos urnas nesses locais de votação, porque essas pessoas, até, presunção de inocência, princípio da presunção de inocência, até o trânsito em julgado de uma eventual condenação, que nem é garantida, essa pessoa continua tendo direito ao voto. Então nós montamos sessões eleitorais, levamos as urnas, todo o aparato, também para esses centros de detenção provisória. Então, também os funcionários que trabalham nesse centro de detenção provisória, eles também têm direito a alterar o local de voto temporariamente nesse TTE. E como é que faz, então, para alterar esse voto? Sim. Isso é muito importante. 2 modelos. Para quem tem a biometria, pode fazer online. Entra no site do Tribunal Eleitoral, www.tre-sp.jus.br. Vai ter a aba lá de autoatendimento ao eleitor. Segue todos os passos. Você tem a biometria? Pode fazer online. É uma novidade. Pela primeira vez, o TSE está permitindo essa mudança de transferência temporária online, mas só para quem tem biometria. Pois já tem todos os dados lá, etc. Quem não tem, vai ter que ir presencialmente ao cartório. Mas precisa ser exatamente no cartório em que você vota? Não. Qualquer cartório do Estado, você consegue fazer essa transferência para o lugar que você quer ali dentro do Estado.
Essa é uma informação importante, porque de repente as pessoas não têm acesso à internet ou algum problema, enfim, elas podem até a qualquer cartório, é isso? Qualquer cartório eleitoral, atendimento das 11 às 5 da tarde, 11 da manhã até 5 da tarde, vamos atender com o maior prazer. Muito bem, lembrando então, inclusive a gente pode até citar uma situação aqui, né? Porque as pessoas têm que votar, não é? Claro. Está previsto isso em lei. Agora, tem uma situação também, não é? É uma exceção isso que está acontecendo. Sim, é uma exceção, pois a mudança normal foi até 8 de agosto. A legislação eleitoral diz que 150 dias antes do primeiro turno, 8 de maio, 150 dias antes do primeiro turno, neste ano foi 8 de maio, o cadastro fecha. Por quê? Então nós temos que ter uma data limite para fazer alguma alteração de título. Por exemplo, a revisão de título, que é você mudar o local de votação dentro da sua própria cidade. Ou uma transferência, que é mudar de uma cidade para outra. Ou um alistamento, que a pessoa que ainda não tem título, a partir dos 16 anos é facultativo, a partir dos 18 anos é obrigatório, a pessoa vai lá e faz seu primeiro título. Mas nós temos que ter um controle do cadastro nós temos os dados ali das pessoas que já votaram, que têm direito a votar. Não tem como a pessoa, na véspera do primeiro turno, entrar lá, eu quero votar. Não tem como. Então nós organizamos, e a lei que determina isso, 150 dias antes fecha. Então foi até 8 de maio. Então agora nós estamos dando uma oportunidade extra, excepcional, para essas pessoas fazerem essa mudança. Um grupo, como eu disse, das pessoas que vão trabalhar na eleição, sentido amplo, todo mundo, não só mesários, não só servidores do cartório, como a gente falou, PMs, guarda municipal, o juiz, funcionários de estabelecimentos penais. E um outro grupo, que é muito para garantir a acessibilidade, é essa pessoa com deficiência ou com alguma mobilidade reduzida, que por algum motivo até 8 de maio não fez alteração, porque muita gente acabou passando batido, né? Ocorre também muitas filas no cartório nesse período, aí às vezes a gente chegou na fila, desistiu, a gente tem fila, caso de fila né, uma demanda muito grande. A pessoa tem mais uma oportunidade até 22 de agosto para fazer essa alteração temporária. E é importante dizer só, como é temporário, só vai valer para esta eleição. O eleitor escolhe primeiro turno, segundo turno ou ambos. Para a próxima eleição, se é uma pessoa idosa, para a próxima eleição ela vai voltar para aquela situação que talvez não tenha acessibilidade. Então ela vai ter que ir no cartório de novo para fazer a mudança efetiva e definitiva. Uma outra coisa que me ocorreu aqui é um pleito municipal. Não rola, então, aquele famoso voto em trânsito. Isso é importante, Arthur, porque já foi muita gente no cartório, desde segunda-feira, perguntando: eu quero fazer voto em trânsito. Calma, não é voto em trânsito. O voto em trânsito, na verdade, é uma das espécies de transferência temporária, mas ele não é válido nesse caso. Por quê? Eu vou explicar aqui com um exemplo que a gente vai ver que não faz sentido. Por exemplo, um voto em trânsito, na eleição, só é válido para a eleição geral. Vai ser daqui a 2 anos, 2026. Por exemplo, para presidente tem o voto em trânsito em todo o país. Mas faz sentido por quê? O Arthur é eleitor aqui de São Paulo. Mas ele sabe que no primeiro turno ele vai estar em Manaus, lá no Amazonas. E ele quer votar para presidente, perfeito. A Justiça Eleitoral vai garantir esse direito. Então ele vai vir aqui no cartório de São Paulo mesmo, eu vou votar em Manaus, eu quero votar em Manaus para presidente. Mas faz sentido por quê? Porque o presidente é o mesmo aqui em São Paulo, é o mesmo lá, em Manaus. O programa da urna é o mesmo. Entendeu? Então existe o voto de trânsito na eleição geral. Na eleição municipal não existe, porque não faz sentido. Vamos supor que a pessoa é de Osasco. Então ela vota em Osasco. Tem os candidatos a prefeito de Osasco, na Grande São Paulo. Tem os candidatos a vereadores em Osasco. E a pessoa vai estar em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no dia da eleição. Como que ela vai votar São José dos Campos para Osasco? Não tem como, porque os candidatos de Osasco são uns, o programa da urna é um. Os candidatos de São José dos Campos são outro. Então não tem voto em trânsito, não é voto em trânsito. É uma transferência temporária para efetivar o voto, especialmente das pessoas que trabalham na eleição e dessas pessoas que, por um acaso, são idosas, pessoas com deficiência, pessoas que têm uma mobilidade reduzida temporária, como eu dei exemplo. A pessoa, infelizmente, quebrou a perna, está com gesso. Então vamos mudar ela, vamos garantir que ela vote no primeiro andar, no andar térreo. Muito bem, eu quero agradecer ao Henrique Moretti, chefe da Zona Eleitoral, então, no Itaim Paulista, é isso mesmo, né? Sim. Muito obrigado pela sua participação, suas informações tão interessantes e importantes para o cidadão e cidadã paulistas. E vamos votar. Muito obrigado, Arthur. É sempre um prazer. A Justiça Eleitoral agradece aqui pelo espaço. Sim, vamos votar, é um direito de todos, é um direito constitucional. Vamos exercer esse direito ao voto. Muito obrigado. Obrigado.
E tem mais informações sobre o mercado de trabalho agora para a população de São José dos Campos. A região está com mais de 190 vagas em aberto. Atenção, olha aí. Vamos para o nosso telão. Há vagas para operador de telemarketing ativo, motorista de caminhão, atendente de lanchonete, corretor de imóveis, montador de máquinas de costureiro. Olha, os interessados devem comparecer ao posto de atendimento ao trabalhador da região. Sempre muito bem lembrado que faz bem para o teu bolso, para a economia de todo o nosso estado. E eu te lembro que a sua participação é de fundamental importância em nosso telejornal. Você pode acessar as redes sociais da Alesp. Use a hashtag InformeSP no X ou no X. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do maior parlamento estadual da América Latina. Até já. Faltam 15 minutos para as 10 horas da manhã. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se vocês estão chegando agora, a gente volta então com informações aqui da Alesp de todo o estado. 25 de julho também é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Um projeto de lei aprovado aqui na Alesp inclui a comemoração no nosso calendário paulista. A data também é conhecida por homenagear Teresa de Benguela, símbolo de resistência e importante liderança na luta contra a escravidão. Segundo o IBGE, a população negra no Brasil corresponde à maioria, mais precisamente 54%. De acordo com a Associação de Mulheres Afro, na América Latina e no Caribe, 200 milhões de pessoas se identificam como afrodescendentes. Essa parcela populacional também é a que mais sofre com a pobreza. 3 em cada 4 pessoas são negras, ainda segundo o IBGE. O projeto de lei número 484 de 2012 da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, institui o Dia Estadual da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Porém, o 25 de julho não é apenas uma data de celebração. É uma data em que as mulheres negras refletem e fortalecem as organizações voltadas às suas lutas. Ela precisa comemorar a unidade das mulheres negras, porque essa data internacionalmente ela começou com mulheres negras se unindo para falar sobre a pauta de racismo, de machismo. Então é importante se comemorar isso. Primeiro que a gente está se unindo para fazer essa transformação que a gente quer ver no mundo, né? E segundo as conquistas também, porque muitas vezes a gente foca muito nas lutas das mulheres negras, que sim, a gente tem muito mais barreiras na sociedade. Mas o que a gente já conquistou? Aonde nós já estamos, sabe? Isso também é importante da gente comemorar nessa data. O dia 25 de julho também é conhecido como Dia Nacional de Teresa de Benguela, um símbolo de resistência e importantíssima liderança na luta contra a escravização. Ela foi considerada rainha por ter liderado um quilombo em Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia. Uniu negros, brancos e indígenas para defender o território por muitos anos. Foi ela responsável pelo desenvolvimento do quilombo, implantando novos modelos de desenvolvimento, como o uso do ferro na agricultura. Então, 25 de julho, ele é uma data, uma pauta extremamente importante, não só aqui para a Assembleia Legislativa, para o Estado de São Paulo, mas para o Brasil, para a América Latina e para o Caribe, mas é para o mundo. Nós precisamos entender a realidade que as mulheres negras vivem e que é compromisso de todas as casas legislativas de trabalhar, de construir caminhos de oportunidades para que as mulheres negras possam chegar, para que a gente possa sair da base da pirâmide, não inverter, mas equilibrar o jogo e colocar as mulheres negras no local que de fato é de direito delas. Afinal de contas, nós estivemos e estamos nas lutas e nas transformações. É isso aí. Olha, gente, agora no sábado, dia 27 de julho, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, OAB, promove então o evento Julho das Pretas. O evento inclui a realização do primeiro Congresso Jurídico de Mulheres Negras de São Paulo. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora de forma remota com a advogada Dione Almeida, secretária-geral adjunta do OAB São Paulo. Seja muito bem-vinda, Dione, bom dia. Bom dia, obrigada. Nós quem agradecemos a sua presença para falar sobre 2 eventos importantíssimos em nosso estado em referência a esse Julho das Pretas. Fique à vontade.
Bom, a OAB São Paulo, ela celebra na Caribenha, que é hoje, dia 25, e também Teresa de Benguela. É importante nós falarmos sobre Teresa de Benguela também, para lembrarmos do apagamento das mulheres negras, da própria história do Brasil. E quando nós trazemos uma data como essa para celebrar, junto com toda a advocacia, não necessariamente só com mulheres negras, mas celebrar a existência das mulheres negras dentro do sistema OAB, dentro da instituição e dentro da advocacia, para nós é motivo de muita alegria. Bom, você já deu uma palhinha aí pra gente, né? Mas eu gostaria que você trouxesse, então, como reflexão a importância desse Julho das Pretas. É importante, primeiro, porque é um dia de celebração. Segundo, porque é um momento, uma boa oportunidade da OAB São Paulo ratificar o compromisso com a democracia do Brasil, que não se realiza sem a emancipação de mulheres negras, o compromisso com a advocacia, de uma forma geral, o compromisso com a advocacia feminina e o compromisso com a advocacia negra. E quando nós falamos de mulheres negras, nós lembramos que machismo e racismo atravessam essas mulheres de uma forma diferente, né? A mulher negra, ela experiencia o machismo e o racismo de uma forma diferente. E essa intersecção acaba colocando ela numa situação de múltipla vulnerabilidade. Então, quando nós pensamos no Julho das Pretas e nós fizemos uma programação que é totalmente disruptiva, que não são mulheres negras falando sobre racismo, né, porque o racismo também impõe isso, né? As pessoas imaginam que pessoas negras só sabem falar bem sobre racismo, e isso não é verdade. Esse evento ele vem para, mais uma vez, mostrar para toda a sociedade o quanto essas mulheres são valiosas, o quanto elas têm saberes jurídicos. E aí nós temos grandes nomes falando sobre ativismo judicial, direito constitucional, a importância de um novo Código Civil e também sobre tributário. Quando nós pensamos num advogado tributarista, o imaginário da população brasileira não consegue visualizar a mulher negra. E aí nós trazemos grandes advogadas, grandes juristas negras, mostrando que nós também sabemos falar sobre todas as áreas do direito. E pensando, então, não é, nesse momento tão importante, nesse primeiro congresso jurídico de mulheres negras, né, quais serão os temas debatidos? Ativismo judicial. Deixa eu lembrar aqui, eu de alguns. Ativismo judicial, os desafios de um novo Código Civil, planejamento tributário empresarial, uma reforma e jurisprudência. E eu acho que será incrível. Nós teremos grandes mulheres, a nossa presidente, junto comigo, abrirá o evento, e nós entregaremos, nessa ocasião, as primeiras honrarias Teresa de Benguela, que é uma honraria que foi instituída no ano passado, por mim, enquanto estive presidente em exercício, a primeira mulher negra a presidir a OAB São Paulo, foi no ano passado, uma instituição que tem mais de 90 anos, e essa honraria, ela tem como objetivo marcar o nome das mulheres negras que fazem parte, que trabalham pela OAB São Paulo, mas que, em razão de uma estrutura alicerçada no racismo e no machismo, há uma grande tendência que essas mulheres sejam apagadas da história, como sempre foi, né? Então, essa honraria, ela celebra a existência das mulheres negras dentro do sistema OAB e vai prestigiar algumas mulheres negras que são dirigentes de ordem, conselheiras, e que, junto com todas as mãos de homens, mulheres brancas, de homens negros, vem construindo uma história de sucesso dentro da própria instituição. Johnny, primeiramente, parabéns, não é, por essa iniciativa de congratular mulheres tão importantes. Você pode mencionar alguma delas, né? Você trouxe aí que serão homenageadas em... Quem seriam essas personalidades? Bom, primeiro eu acho que eu tenho que falar da professora Eunice Prudente, que é um nome no direito brasileiro, professora da USP, e hoje tem um papel importante dentro do próprio governo. Eunice Prudente, ela foi a primeira diretora negra da OAB São Paulo, e isso a história também nunca contou. Então, esse é um bom exemplo, de como funciona o apagamento de mulheres negras. Então, uma delas é a doutora Eunice Prudente,
que foi a primeira diretora negra da OAB São Paulo. Eu fui a segunda, por a diferença que eu fui a primeira a presidir a instituição dentro de 90 anos. Então, das homenageadas, a professora Eunice Prudente. Muito bem. Além, né, de todas essas discussões jurídicas, outras atividades serão realizadas durante esse congresso? Acolhimento, pertencimento, irmandade, fortalecimento das nossas individualidades, ratificação do nosso compromisso enquanto instituição com a emancipação dessas mulheres. Nós fizemos algumas medidas ao longo desses 3 anos, eu julgo de suma importância para a emancipação e fortalecimento da advocacia negra, sobretudo das mulheres negras. Uma delas foi instituir a honraria Esperança Garcia, que foi reconhecida como a primeira advogada do Brasil. Uma mulher negra foi reconhecida no passado pela OAB Federal como a primeira advogada do Brasil. E a história também precisa contar isso diuturnamente. E uma das medidas que nós fizemos para que isso não fosse apagado foi criar dentro da OAB São Paulo a honraria Esperança Garcia, para que as próximas gerações saibam e nunca se esqueçam que ela foi uma mulher negra e que foi a primeira advogada do Brasil. Também nós mudamos a nomenclatura da Comissão da Mulher Advogada para mulheres advogadas, para alcançar todas as mulheres inscritas no sistema e na OAB São Paulo. E aí nós alcançamos mulheres indígenas, pardas, negras retintas, mulheres trans. E isso é um recado para a sociedade que nós reconhecemos que elas não são uma única mulher universal com aquele mesmo padrão, mas que elas são diversas, que elas são reais, que elas têm vários sotaques, que elas têm várias características físicas, que elas têm as suas vivências e todas essas vivências, que a sua história tem importância para nós, enquanto instituição, e nós temos um compromisso com a emancipação de todas, independentemente de raça, de religião, de cor e de etnia. Também nós pensamos e vimos que nós precisamos fazer alguma coisa para promover o trabalho das mulheres advogadas, porque tem uma diferença muito grande ainda entre homens e mulheres em todo o mercado de trabalho, não só na advocacia, mas na advocacia também é impactada por gênero, por raça. As mulheres, nós somos a maioria dentro da OAB, a advocacia paulista é composta por sua maioria por mulheres, mas as mulheres ainda têm maior dificuldade em acessar esse mercado de trabalho em condições de igualdade de chances e de resultados, de oportunidades. Então, nós criamos um selo para celebrar e contemplar os histórios que já vêm promovendo o trabalho das mulheres, também com recorte racial, porque a mulher negra ela tem uma maior dificuldade, ela tem uma vulnerabilidade agravada por gênero, por raça e por estereótipos de gênero e de raça. Essa mulher ela é estigmatizada e, por isso, ela tem maior dificuldade em acessar esse mercado de trabalho. Esse selo, ele está dentro de um programa de promoção do trabalho das mulheres advogadas, que também nós estaremos lançando aí no próximo mês, uma parte desse projeto, que são cursos específicos para promover o trabalho das mulheres. Falaremos sobre inteligência artificial, sobre lideranças, como que gênero e raça impacta no meu desempenho durante uma audiência, na minha sustentação oral, e falaremos sobre bem-estar e também felicidade, que é um direito fundamental, e a gente quer ver essas mulheres bem-sucedidas, promovidas, nos lugares que as suas capacidades intelectuais colocarem elas, mas que gênero e raça não sejam obstáculos para que elas se sentem nas cadeiras das diretoras, das CEOs, das líderes, porque elas são grandes lideranças natas. A gente só precisa tirar o machismo e o racismo da frente para que essas mulheres possam brilhar com o brilho que já é delas. Eu gostaria então que você trouxesse uma menção, justamente para quem quiser participar desse congresso, o que deve fazer, como se inscrever. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a OAB São Paulo está aberta para todos e para todas. Esse evento é alusivo à data do 25 de julho, mas ele não é um evento fechado. Nós não
fazemos a divisão, pelo contrário, a gente quer tirar o racismo para que eles possam, de fato, viver unidos, felizes, prósperos e bem-sucedidos dentro da carreira que escolheram. Então, nós escolhemos ser advogados. E isso, para a gente, é fundamental. As pessoas que estão inscritas na OAB São Paulo, elas escolheram viver na advocacia. E nós, enquanto instituição, nós temos que não medir esforços para que essa vivência seja o mais prazerosa, mais justa possível. Então, quem quiser será muito bem recebido, como sempre. São mais que bem-vindos, todos, para celebrarmos a existência de mulheres valorosas que fazem parte da história do Brasil e que merecem, né, ser celebradas todos os dias. E nesse 25 de julho, o Brasil inteiro celebra a Teresa de Benguela e nós celebramos a advocacia negra e a existência das mulheres negras dentro do sistema de justiça. Muito então, todos bem. Convidados, com sua inscrição do Simpla, coloca lá na OAB São Paulo Eventos, já vai clicar direto, é totalmente de graça e será uma alegria recebê-los para mais um grande evento. Muito bem, então o congresso será dia 27 de julho, entre 9 da manhã e 4 horas da tarde na OAB São Paulo. Quero muito agradecer a presença e a participação então de Dione Almeida, secretária-geral adjunta da OAB São Paulo. Um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço, bom dia. Muito bem, 10h01. Muito obrigado pela sua companhia, por sua audiência. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau.